Pronto. Agora vamos falar como é que é essa dinâmica de transição entre esses estados, né? Então, vamos mais partindo do cenário que um processo está em execução. O processo começou a executar. O processador vai dar a fatia de tempo para ele, certo? Aquela fatia de tempo lá, 1/100 de segundo. Né? Venceu aquela fatia de tempo, não, desculpe. Né? O processador, o processo, ele está em estado de bloqueio, porque ele precisou escrever uma informação em memória, por exemplo. Tá? Então, neste caso, o processador, não tem o que fazer. Então, para aquele processo, eu preciso de uma resposta da minha memória. Então, quando isso acontece, né, para o processador não ficar ocioso naquela fatia de tempo, ele vai botar, o sistema operacional vai botar aquele processo que está aguardando o retorno da memória como bloqueado. Tá? Então, ele está com status de bloqueio. Por quê? Porque está aguardando alguma informação externa. Tá? Então, por exemplo, vou dizer aqui, um determinado programa foi aberto, né, e precisa digitar usuário e senha. Então, esse tempo de aguardo do usuário digitar o usuário e senha, ele vai ficar como status de bloqueio. Tá? Vou trazer esse exemplo que é um exemplo bem simples para vocês entenderem o estado de bloqueio. Tá? Ou então a escrita na memória. Ou então a pesquisa em disco. Então todas essas situações fazem com que um processo ele fique com estado de bloqueio. A outro cenário estou em execução, certo? E a fatia de tempo daquele processo concluiu. Né? Ou seja, né, como é democrático o processador, né? Terminou a fatia de tempo daquele processo, está na hora do processador pegar outro processo. Aí eu vou tirar o processo do status em execução e vou colocar ele como status de pronto. Tá? Então essa é a segunda transição. Beleza? Agora vamos lá, uma transição. O meu processo está pronto. Ou seja, eu estou lá esperando o processador me pegar de novo. Tá? Então o processador, eu tenho 5 processos. O processador pegou o processo. Vamos dizer que este que está em pronto é o processador 1. Ele no TX lá atrás, ele estava em execução. E o processador botou ele em pronto porque estava na hora de pegar o processo 2. Aí o processador pegou o processo 3, o 4, o 5. Aí quando ele volta de novo para esse processo 1, né, que o processo 1 está em pronto, o que é que vai acontecer? Ele vai voltar ele para a execução. O processo saiu de pronto e foi para a execução de novo. Ou seja, o processador pegou esse cara de novo, num novo ciclo. Né? E a outra situação o processo está em bloqueio, ou seja, estava aguardando lá a memória, ou estava aguardando o usuário digitar alguma coisa, então estava em bloqueio. Né? O que é que vai acontecer? Quando ele atender a essa espera, né, vamos dizer que é escrita de memória, estava aguardando a escrita de memória, a memória escreveu e retornou, né, dizendo que já escreveu aquela informação. Então, quando isso acontece, o processo sai de bloqueio e vai para pronto. Ele não volta para execução direto. Ele volta para pronto. Tá? E aí, gente, a gente fecha esse ciclo. Então, a gente fica nessa dinâmica de transição de estados até que o processo ele seja concluído. Então, ele entra em execução. Aí você vê aqui, né? Está aguardando alguma coisa, vai para bloqueado. Né? Depois que essa coisa retorna, ele sai de bloqueado e vai para pronto. E aí ele vai ficar de pronto para execução, de execução para pronto, de pronto para execução, de execução para pronto. Se tiver dependendo de alguma informação interna, ele bloqueia. Depois do bloqueio, volta para pronto. Né? Então, é essa dinâmica, né, de transição de estado. E perceba aqui, ó, não existe setinha de pronto para bloqueado. Tá? Não existe essa setinha de pronto para bloqueado. No processo nunca vai sair de pronto para bloqueado, porque para ele entrar em estado de bloqueio, ele precisa estar em execução. Tá, gente? Isso aqui é pegadinha, é coisa de prova. Se eu perguntar se é possível, né, ou afirmar que de estado pronto ele vira bloqueado, você já saiba responder, viu?
E aí, para a gente fechar esse entendimento, né, vamos falar de um cara que é super importante. Um cara que a gente chama de escalonador de processos, né, que é um componente do sistema operacional que ele vai armazenar a lista de todos os processos. Né. Então, todo processo que é iniciado, esse escalonador é avisado. Escalonador, o Word entrou em execução. Tá? E aí o escalonador, beleza, vai reservar, né, uma gavetinha de controle para aquele processo que acabou de ser iniciado no nosso Word. Né? E ele vai ter todas as caixinhas, né, uma caixinha para cada processo, e ele vai ter um controle, né, ele é bem organizado. Então ele vai saber qual foi a ordem de início de cada processo. Ele vai saber, né, quem foi que já executou a sua fatia de tempo no ciclo. Né? Então ele tem vários controles em cima de cada processo. E é ele que vai gerenciar, né, essa tarefa da gente fazer o chaveamento entre os processos. O escalonador é de fundamental importância. Tanto que eu coloco aqui, ó, um símbolozinho do super escalonador de processos dos sistemas operacionais. É uma função muito importante. Tá? E vamos ver aqui como é que funciona isso. Então, como eu disse aqui, o escalonador é responsável por manter a lista de processos, informar o processador qual é o próximo processo a ser executado. Né? Então, eu trago aqui um exemplo. Né? Tem uns 5 programas em execução. Então, o escalonador vai manter uma lista com esses 5 programas. Tá? São programas que estão executando naquele momento. Se acabou o processo, ele sai dessa lista. E aqui eu trago um outro atributo, que é o que a gente acabou de ver anteriormente, que é o status que um processo pode ter, né? Ou executando, bloqueado ou pronto. Então aqui, ó, a fotografia, né, de uma situação hipotética é essa. Então o processo 1 está em execução, o processo 2 está bloqueado, aguardando alguma informação externa, o processo 3 está pronto, ou seja, estou aqui disponível para rodar, o 4 e o 5 também. Então aqui a gente vê, né, o status, como eu disse, de cada processo. E entra aqui a figurinha do processador. Né? É o processador que vai executar cada um desses caras. Né? Então ele fica aqui. O processador não tem inteligência de saber qual o próximo processo que eu tenho que pegar. Né? Dentro dessa lista de programas que tem execução. Ele por si só ele não tem essa inteligência. O processador precisa de alguém que oriente ele o que ele tem que fazer. Né? E é o sistema operacional que faz isso. Né? E a figura do escalonador, né, é que tem papel importante nisso. Então eu trago uma imagenzinha aqui, né, para dizer que em um determinado momento o processador vai pegar um processo. Então agora nos próximos slides a gente vai ver como é que é essa dinâmica do escalonador de processo, para ficar muito claro para vocês na prática como é que ocorre dentro do nosso sistema operacional. Então vamos imaginar que em um determinado momento a gente tem 5 programas, né, em execução. E o processador ele acaba de finalizar uma instrução e precisa iniciar a próxima. Né? E aqui é assim, o que é que o processador faz nesse momento? Executei uma instrução, concluí aquela fatia de tempo. E agora, o que é que o processador vai fazer? E aí que entra o nosso fluxo, tá? Então, o processador ele vai perguntar, não é bem essa comunicação, mas para facilitar o entendimento de vocês, vamos dizer, o processador acabou de executar uma instrução, devolveu a resposta para o sistema operacional, eu executei essa instrução. E agora, o que é que eu vou fazer? E aí, o que é que eu vou fazer? Então, o escalonador vai receber a informação, olha, o processador já terminou aquilo que eu mandei anteriormente. E agora, o escalonador vai olhar a sua lista de processos e vai determinar pelo seu controle qual é o próximo a ser executado.
E aí ele vai dizer para o processador, certo? O sistema operacional vai informar para o processador, né, o contexto do processo 1. Né? Vai entregar tudo que o processador precisa para processar a instrução do processo 1. Certo? E aí, né, o processador pega aquela instrução para executar, começa a executar, e aí olha a mágica acontecendo. O processo 1 entra em execução e o escalonador sinaliza isso. Ó. Ele chega lá na gavetinha do processo 1 e marca. É esse cara que está executando agora. É o processo 1. Tá? Aí beleza. O processador concluiu a fatia de tempo do processo 1 que estava em execução. E agora, qual é o próximo processo da lista? É o 2. Diante do que a gente já viu, dos status de processo. O processador vai pegar o 2, o 3, o 4 ou o 5. O que vai acontecer? Não, vai pegar o 3. Por que ele vai pegar o 3? Porque o 2 está com status de bloqueio. Ou seja, está guardando alguma informação externa. Então não adianta o processador pegar esse cara, porque se ele pegar ele vai ficar esperando. Né? Então a ideia não é essa. É só pegar o processo quando ele estiver disponível para execução. Tá? Então é isso que eu coloco aqui. O processador com estado de bloqueio não será executado pelo processador até que volte para pronto, até que ele receba aquela informação externa. Então com isso, né, ele vai pegar, né, o próximo processo, né, segue para o processo 4, só que aí tem um detalhe, ó. No meio da execução do processo 4, o processo 2 voltou para o status de pronto, ou seja, ele já recebeu o retorno da memória. Tá? Neste momento, depois da conclusão do processo 4, ó, o escalonador viu, opa, ó, o processo 2. Chegou a vez dele naquela hora e ele estava em status de bloqueio. Mas agora ele já saiu do bloqueio, então ele é o próximo. E aí, seguindo o fluxo, né, vai para o quinto processo. E aí vai ficar nessa dinâmica, gente. É essa dinâmica que vai acontecer entre o sistema operacional, na figura do escalonador, e o processador, né, na execução dos processos. E isso é muito rápido. Imperceptível a nossa compreensão humana, a velocidade com que as coisas acontecem. Certo? São milésimos de segundos que acontecem ali, cada instante de execução de cada uma das instruções dos processos que estão em execução, viu, gente? É tudo muito rápido. A gente botou uma lupinha, né, com grande alcance para a gente conseguir ter essa visão de como é que as coisas acontecem de forma bem lenta, certo? Aí vamos lá. Processo 1 concluiu. O que é que vai acontecer com o escalonador? O que é que o escalonador vai fazer? Muito simples. Ele vai excluir o processo da lista. E aí a lista vai ficar com 4 processos. Se entrar um processo novo, aí a gente vai ter um novo processo na lista. Beleza, gente? Então, essas aqui foram as aulas para essa semana, certo? Eu vou colocar as atividades para a gente lá no Moodle relacionadas a essa aula. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha esclarecido para vocês aí como é que é toda essa dinâmica em relação ao gerenciamento de processo. É uma aula que eu gosto muito de dar, é uma aula que a gente consegue trazer aqui um contexto prático, né, dinâmico de como é que as coisas funcionam. E finalizando essa aula, a gente já vai ter, né, a nossa avaliação, certo? Que eu vou conversar com vocês a respeito para a gente combinar dia e horário, tá bom? Então um abraço, fiquem com Deus. Essa também é a minha última aula, tá? A minha portaria de remoção saiu ontem, né? Então essa é definitivamente a minha última aula com vocês, tá? Então mais uma vez, obrigado por tudo, né? Pela experiência maravilhosa, apesar do pouco tempo que eu tive com vocês. Desejar aí, né, que Deus esteja à frente, né, da caminhada de vocês,
e que vocês possam aproveitar de forma magnífica, né, essa etapa da vida de vocês. Tem mais 2 anos aí pela frente, né, e vou ficar aqui na torcida que aconteça o melhor para cada um, viu? Um grande abraço e fiquem com Deus. E estou à disposição, viu, gente, para o que vocês precisarem. Tchau, tchau.